não, doutor Heras. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora Presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento aos senhores ministros aqui presentes, aos ministros que nos acompanham pela videoconferência. Cumprimento aos senhores advogados que foram à tribuna e fizeram suas sustentações. E parabenizo a todos pelas belíssimas orações aqui proclamadas. Cumprimento, em nome da servidora doutora Carmen Lilian, os servidores e as servidoras. Cumprimento a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Senhora Presidente, muitas vezes é preciso repetir o óbvio. E o óbvio é que o Ministério Público, na redação do artigo 127 da Constituição Federal, dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Eu faço essa abertura para lembrar que o Ministério Público, nessa cadeira, e eu penso que em todas as cadeiras, deve atuar de forma jurídica na defesa dos valores da Constituição. Por isso é que, ao assistir a sustentações orais tão belas, tão profundas, e de conteúdo político tão relevante para a vida nacional, para as políticas públicas nacionais, o Ministério Público sempre procura se reservar para tratar dos assuntos no seu campo de atuação, nos termos do artigo 127 a 129 da Constituição Federal. Digo isso porque louvo a iniciativa dos requerentes para moverem esta ação direta de constitucionalidade por omissão. Contudo, o nosso parecer não lhe é favorável, não porque não seja necessário que a sociedade civil, em suas múltiplas dimensões, especialmente no que toca ao pluralismo político, não possa, ou melhor, deva, sim, instar não somente o Estado, através de seus representantes e a sociedade, para realizar a melhor política pública possível. E para isso é que temos eleições periódicas, felizmente em paz, com harmonia, sem violência, e haveremos de concluir as eleições gerais no próximo dia 30. Mas eu faço essa observação, repito, para dizer que essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão pressupõe a existência de norma constitucional desprovida de aplicabilidade imediata, cuja eficácia dependa de concretização legislativa ou de regulamentação infralegal por parte do poder ou órgão da administração pública. A omissão inconstitucional, passível de enfrentamento na via da ADO, configura-se quando o poder público deixa de cumprir determinado mandamento constitucional que lhe é dirigido, restando comprometido em razão da omissão o exercício de um direito à prerrogativa em sede constitucional. Nos presentes autos, não se aponta omissão no tocante a dever de integração normativa imposto constitucionalmente. Ademais, ainda que viesse a conhecer da presente ação, como a DPF, na modalidade concreta, não se há como apontar data vênia na espécie omissão que esteja a inviabilizar a proteção do preceito fundamental. A Constituição não impõe a criação do Fundo Amazônia, nem a política ambiental se esgota no funcionamento efetivo desse fundo, cuja operacionalidade concreta padece de problemas concernentes à falta de atuação consensual ou divergência entre os parceiros, e isso a despeito das comprovadas iniciativas da União. Como mencionado pela eminente doutora Vichon, representante da AGU, nesta sustentação oral e anteriores, apresentada, nós tivemos início à pauta verde e o assunto vem sendo discutido amplamente. E a União, por diversas vezes, mostrou que há um combate ao desmatamento na região amazônica, como o programa Floresta Mais, ações integradas entre os ministérios e a Polícia Federal, o emprego das Forças Armadas em ações na faixa de fronteira, em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais na Amazônia Legal, dentre outras medidas. Nesse cenário, vislumbra-se que o poder público vem implementando ações tendentes a frear ou minimizar a degradação ambiental, ainda que não no modo e na intensidade que os requerentes entendem ser os adequados. A consultoria jurídica, junto ao Ministério do Meio Ambiente, afirmou que a auditoria referente ao período de 2017 e 2018 detectou inconsistências no funcionamento do Fundo Amazônia,
Por tal motivo, esclareceu que a atual gestão optou pela reformulação do Fundo Amazônia por meio de decretos do Executivo, os quais, além de modificarem o modelo de governança do fundo, criaram o Conselho Nacional da Amazônia Legal, conferindo-lhe competência para tratar da reativação do fundo e de seu financiamento internacional. E, nos seus memoriais, a AGU informa que, desde a edição do Decreto 9.759 de 19, têm sido realizadas tratativas com o objetivo de promover um melhor modelo de gestão para o fundo. Ressalta as dificuldades encontradas, já que a eventual proposta demanda o consenso entre os parceiros, o cumprimento dos requisitos do Decreto 9.759 de 19 e o alinhamento com o BNDES, gestor bancário do fundo. As informações apresentadas pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e pela consultoria jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, elencam medidas adotadas pelo governo federal para impulsionar o funcionamento do Fundo Amazônia. Já o vice-presidente da República, o general Mourão, que é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, noticiou que o Conselho realizou reuniões e ações em prol da defesa da Amazônia Legal, destacando, entre elas, a reativação do Fundo Amazônia e a condução de negociações para o restabelecimento de sua governança e de doações a serem oferecidas por países estrangeiros. Informou, no entanto, que em encontros com os embaixadores da Noruega e da Alemanha, em 9 de fevereiro de 22, constatou-se a permanência do impasse. Outro sim, segundo consta do relatório de atividade de 2021 do Fundo Amazônia, após a edição do Decreto 9.759 de 19, que extinguiu os comitês técnicos e orientador do Fundo Amazônia, o governo brasileiro e os representantes dos governos dos países doadores iniciaram negociações para restabelecer a estrutura de governança do fundo. Essas negociações prosseguiram em 2020 e 2021, mas não foram finalizadas. O relatório de atividade de 2021, no entanto, ressalta que, mesmo sem a retomada da aprovação dos novos projetos, a execução dos anteriormente aprovados seguem sem interrupções, e desses, no ano de 2021, foram finalizados 10, totalizando 47 projetos concluídos desde o início das operações do Fundo Amazônia. Informa ainda que, em 2021, foram investidos 117 milhões para 17 projetos em execução, além de haver a previsão de aplicação de mais 366 milhões para os próximos anos em ações que visam a proteção ambiental da Amazônia. Acresça-se que os requerentes, embora imputem à União omissão consistente em não promover o funcionamento do Fundo Amazônia, não deixam de reconhecer a importância atual do próprio fundo para financiar e apoiar mais de uma centena de projetos direcionados à preservação do meio ambiente e ao combate ao desmatamento na floresta amazônica. Registre-se ainda, à guisa de conclusão, que é preciso recobrar no direito constitucional brasileiro o lugar de voto e dos consequentes direitos da representação política que resultam da investidura popular. As escolhas políticas, primeiro, a da lei geral e abstrata, e, em seguida, a dos atos administrativos, dos espaços abertos pela lei, se inserem no rol das atribuições próprias dos poderes constituídos, por representantes eleitos pelo povo, além de integrados nos quadros funcionais de sua organização por pessoal técnico com expertise específica. Segundo o professor Gomes Canotilho, entre os princípios funcionalmente limitativos da jurisdição constitucional encontra-se o da autolimitação judicial, que entre nós tem assento no artigo 2º da Constituição, segundo o qual são poderes da União independentemente e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Controvérsias sobre o conteúdo e a medida de políticas públicas ambientais são salutares e indicativas de um sadio pluralismo constitucional, mas o embate político, salvo quando configurar evidente violação à lei maior, não há de se resolver com apelo à jurisdição constitucional data vênia. E na ação ora posta, o exame não evidencia violação ao sistema constitucional. Portanto, tais preceitos constitucionais hão de nortear a atuação do gestor público. Eles, porém, não traçam o sentido único que as medidas administrativas devem seguir, ou a sua exata e concreta conformação. Demais disso, o delineamento constitucional da matéria ambiental conforma necessariamente a definição de ações adequadas nesse campo e a escolha do melhor modo de implementá-las. Contudo, essas decisões se inserem no rol das atribuições próprias dos poderes legislativo e executivo, instâncias dotadas de representantes eleitos
e pessoal técnico com expertise específica. Imperioso ter presente a realidade inafastável das capacidades institucionais. Essas são também evidências no plano da estrutura administrativa e funcional interna de cada instituição, da delimitação do espaço de atuação de cada um dos poderes e órgãos respectivos, fornecendo mais uma razão para a necessária postura deferente do Judiciário em face de decisões de cunho técnico ou político dos demais poderes. O acolhimento do pedido, como os que foram veiculados na exordial, apresenta a adicional dificuldade do grande risco de inexequibilidade das decisões, verdadeiras sentenças estruturais, emanadas em sede imprópria de controle abstrato e a respeito de temas como das minúcias da política ambiental, de alta especialização técnica e dependente de compreensão e execução que se dão segundo critérios técnicos e políticos, harmonizando escolhas e responsabilidades governativas que a Constituição da Tavênia não atribuiu ao Poder Judiciário. A proteção do plexo de bens jurídicos eminentes envolvidos na questão ambiental é dever de todos os poderes da República Federativa do Brasil, no compasso dos mandamentos constitucionais e na órbita funcional traçada à ação de cada um deles. A Amazônia, como todos sabem, é um bem precioso de titularidade difusa de toda a nação brasileira. E o Ministério Público brasileiro continuará, das distintas vias de que dispõe, atuando, fiscalizando e colaborando com as instituições do Estado no cuidado com a nossa Amazônia, nas vias processuais adequadas. Pela oportunidade desta sessão de julgamento, quero dizer que, assim como os partidos requerentes vêm em nome da sociedade defender a Amazônia, esta semana, este Procurador-Geral da República, representando o Ministério Público Federal Brasileiro, se reuniu com os representantes da Agência Ambiental Alemã e também de representantes da comunidade norte-americana para o lançamento do sistema do Georradar. O Georradar é um sistema muito moderno, que foi financiado pelo próprio orçamento do Ministério Público Federal, com apoio do GIS, o GIS, de origem alemã, e para isso nós temos doravante em tempo real o escaneamento de toda e qualquer modificação na região amazônica, seja por desmatamento, seja por queimada, seja por qualquer inovação caracterizada de forma não ordinária. Dessa forma, o Georradar vem num momento importante para que nós cumpramos como nosso dever de advogados da sociedade na esfera eminentemente jurídica. De outra parte, senhora presidente, senhores ministros, senhores advogados e advogadas, é importante também lembrar que a nossa gestão à frente da Procuradoria-Geral da República, nós destinamos em maio último 30 novas vagas de procuradores da República para a região amazônica, das quais 10 exclusivamente para a defesa do meio ambiente amazônico e para a defesa dos indígenas. Ademais, também, desde junho, providenciamos recursos financeiros para que a unidade do Pará adquirisse, que já esteja funcionando, 3 embarcações apropriadas, adequadas, para que o Ministério Público tenha, através de seus membros, servidores, segurança institucional, a locomoção pelas vias fluviais e a defesa da Amazônia. Também, recentemente, começamos os estudos e as nossas mobilizações para a aquisição de 6 aeronaves, sendo que 3 helicópteros e 3 aviões, 2 para cada grande unidade da federação, 2 para Belém, 2 para Manaus e 2 para Porto Velho. E de maneira que, a par de tudo isso, estamos também implantando escritórios avançados do Ministério Público Federal, em regiões, em pontos estratégicos da Amazônia, para que haja uma integração entre o MPE, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, que até o final do ano teremos mais 4 procuradorias militares na Amazônia. Já instalamos uma esse ano, ministro Fachin, lá em Roraima, teremos mais 4 até o final do ano.
E mais que isso, ministro-presidente, senhoras e senhores que nos escutam, a nossa participação nessa defesa da Amazônia, ela se faz também pela via da comunicação. Felizmente, logo após a reunião com a comunidade estrangeira sobre o Georradar, que é um evento muito importante para os cuidados com a Amazônia, nós nos reunimos com o presidente da Anatel e, em seguida, com o ministro da Comunicação. E Sua Excelência, o ministro da Comunicação, solicitou os pontos da Amazônia que nós pretendemos ter comunicação via satélite para que a internet, a comunicação seja feita rapidamente entre o Ministério Público, entre as Forças Armadas, Polícia Federal e todas as instituições encarregadas da defesa do nosso maior patrimônio, que é a nossa biodiversidade amazônica, com toda a sua importância para o Brasil e para a comunidade planetária. Enfim, senhora presidente, senhores ministros, eu gostaria muito de poder falar na linguagem indígena, e não posso falar porque não sei, mas eu gostaria de dizer com simplicidade: esta terra tem dono. Este dono são os brasileiros, que têm a responsabilidade de compartilhar esta defesa do meio ambiente com toda a comunidade planetária. Dito isso, quero registrar que, não obstante a manifestação deste procurador seja pelo não conhecimento da ADO, reconhecendo a sua importância, pela sua exortação, pela sua natureza exortativa para com os governos, no sentido de voltar-se diretamente para a melhor defesa deste grande patrimônio, é também no mérito pela improcedência do pedido, pelas razões aqui expostas. Não sem antes ter agradecido a Vossa Excelência a oportunidade de dizer que o Ministério Público Brasileiro, no aspecto jurídico que lhe incumbe, está cumprindo com o seu dever. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores ministros.